Deus abençoa, em nome de Jesus, aos irmãos. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse prestar muita atenção nessa palavra desta noite, em nome de Jesus. Nós queremos compartilhar com você algo muito importante, muito sério. Irmãos, mas antes de nós ler Mateus 4, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. E também pedir aos irmãos que continuem pedindo a Deus para dar força. E a sua presença é muito importante. Por quê? Porque você estando presente no culto de segunda-feira, irmãos, é maravilhoso. A hora que é 6 horas da tarde nós começamos. E tem irmãos que vêm, ora 45 minutos, outro vem, ora 1 hora. E é preciso que você esteja. Nós começamos 6 horas e vamos até às 8 da noite. E tem sido extraordinário. Quero agradecer aos irmãos também, que são músicos, que têm entrado com os instrumentos e tem sido tremendo mesmo. Na terça-feira, o que podemos dizer a não ser dar graças a Deus pelas células? Não é, Alvair? Graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aplauda bem forte ao Senhor. A Ele seja a glória, o louvor, a força. Irmão, tem sido maravilhoso. Tem sido gracioso. Procure um dos líderes das células e vá. Mas pastor, segunda é oração, terça é célula e quarta tem culto, sim. Você já imaginou se toda a igreja estiver envolvida, irmão? Que coisa gloriosa. A Bíblia diz em Atos, eles se reuniam todos os dias. E nós temos procurado ser igreja, que é uma igreja que não faz uma programação, mas que é uma vida normal, ser natural. Então na quarta-feira, para os irmãos que trabalham à noite, nós temos o culto de manhã. E para os irmãos que trabalham durante o dia, esse culto. E agora, nesse momento, nós também temos uma outra bênção que nós precisamos como igreja trabalhar e realmente investir, que é a escola de inglês. Sonhamos com outras classes e nós precisamos de todo o esforço seu. Participe, lute. Precisamos ser uma igreja que tenha uma visão mesmo. Amanhã nós temos aula de músicas, e pedimos aos irmãos continue fazendo esse grande investimento. Essa última turma agora já está começando a estarem com os instrumentos, tá certo? Elétricos funcionando. Tem sido uma bênção. Com o tempo que eles começaram, já estão. Isso é maravilhoso. Quero agradecer aos irmãos. E aí nós vamos para o Ruach. Para o Ruach, que é a rede de adolescentes da sexta-feira. Irmãos, que bênção. Invista nos seus filhos e deles estarem participando. No sábado, os jovens com o Raj. Aliás, essa semana é uma programação muito especial. Por quê? Porque nós teremos, tá certo, um congresso dos jovens. E até mesmo perguntando para os irmãos que fazem a mídia aí, se estiver preparado, nós podemos passar o vídeo deles, a chamada, se vocês puderem preparar. Então nós temos esse momento tão gracioso. Esse congresso dos jovens começa na sexta-feira, exatamente às 7 horas da noite. E vai ser maravilhoso esse congresso. Depois no sábado, aí no sábado é uma programação mais especial. Nós começamos às 5 horas, eu estou falando do horário. 5 horas da tarde até 9 horas da noite, o congresso dos jovens. E queremos toda a igreja envolvida, queremos todos participando. Vai ser maravilhoso. E com a Santa Ceia no domingo, às 9 horas da manhã e depois às 6 horas, às 19 horas. Que Deus te abençoe tremendamente. Agora, tudo isso, irmão, tem que ter uma finalidade bem definida. Preste atenção. Uma restauração da nossa vida. Não adianta nós fazermos e não haver um resultado. E o resultado
principal é a restauração do seu caráter, da sua identidade. Quem você é? Quem somos? Responda aí no teu coração. Quem você é, Bruno? Quem você é, Marcos? Quem você é, Jailson? Aqui em Mateus capítulo 4, nós encontramos o diabo, e preste atenção, irmãos, que o diabo se apresenta. E se apresenta a quem? A Jesus. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus havia acabado de sair do Rio Jordão. O Espírito Santo, irmão, pensa em algo inexplicável se você não é batizado no Espírito Santo. É um negócio que não tem explicação. Quando a pessoa é envolvida pelo Espírito Santo, é algo que o ser humano não tem como explicar com palavras. Mas a Bíblia diz, só para você ter um entendimento, Romanos capítulo 8, eu amo esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós somos revestidos da vida do Espírito Santo, o nosso ser se torna totalmente diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e habita em Jesus e testifica com o Espírito de Jesus que Jesus é o Filho de Deus. Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Só existe uma maneira: se nós estivermos cheios, vivendo em íntima comunhão com o Espírito Santo. Você leu comigo, que é o Espírito Santo que testifica comigo e com você que você é filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Volta a Mateus capítulo 4, versículo 2. O Espírito Santo, irmãos, ele vai te levar, o versículo 2, ele vai levar você a jejuar. Não está escrito aí? Que Jesus jejuou 40 dias. O Espírito Santo vai te conduzir a jejuns. E depois Jesus teve fome. E aí se chegou a ele quem? O diabo. E o diabo chegou até Jesus, e ele vem com uma estratégia que ele sabe que funcionou durante a história da humanidade até chegar à pessoa de Jesus. Que foi o quê? Colocar no ser humano não somente a dúvida de quem ele é, mas muito mais do que isso, de tornar o ser humano um verdadeiro monstro, uma verdadeira obra do próprio diabo. Como assim, pastor? Preste muita atenção. O diabo chega até Jesus e quer arrancar de Jesus, de dentro de Jesus, a identidade de Jesus. De tirar de Jesus a certeza e a convicção de quem ele é. Por quê?
Volta ao capítulo 3. Vê o que aconteceu no versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. O Pai dizendo: tu és o meu filho. O Espírito Santo testificando com Jesus: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho amado. Tu és aquele a quem o Pai ama e tem prazer na sua vida. E agora o diabo chega com uma pergunta, com uma estratégia, lançando na sua pergunta. Irmão, olhe para mim. A Bíblia mesmo diz para mim: não ignore os ardis de Satanás. Não ignore as atitudes simplesinhas do diabo. Uma pergunta tão simples: se tu és o Filho de Deus. Mateus 4:3. Mateus 4:3. Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus, tu és o Filho de Deus. Então, transforma essas pedras em pães, porque tu está com fome já faz 40 dias. A estratégia do diabo era tirar de Jesus a sua verdadeira identidade. Irmão, Jesus podia ou não podia transformar as pedras em pães? Ele podia. Vem comigo, por favor, em 1 Coríntios. Leia comigo o versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Jesus, através do Espírito Santo e da pessoa de Paulo, ele está trazendo a nós que o Espírito Santo está aqui na terra para habitar em nós, como ele habitou em Jesus. E sendo Jesus quem ele era, ele tinha todo o direito de transformar a pedra em pão. Mas vinha comigo para o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quem estava pedindo, insinuando e mandando que Jesus transformasse a pedra em pão? O diabo, mandando Jesus fazer uma coisa que poderia até ser escrita como uma coisa gloriosa, uma coisa boa. Olha que poder, olha que poder. Ele transformou a pedra em pão. Olha o que continua o versículo dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Irmão, eu sempre trago a minha memória. Eu posso beber um copo de champanhe, ainda mais champanhe sem álcool, ninguém vai me impedir, mas não me é lícito. Irmão, eu posso
Posso tomar uma cerveja? Posso, mas não me é lícito. Não me convém. Porque tudo que há, e aqui eu estou dizendo claramente para você, no mundo, não provém de Deus. Estou usando apenas um detalhezinho. Eu posso viver amigado? Pode. A lei não vai te prejudicar. Ninguém vai falar nada, porque tudo é normal hoje. Ninguém vai dizer para você que você está fornicando. Por quê? Porque fornicação na Bíblia é uma coisa, lá no mundo é outra. Podemos, como você sabe, os adolescentes, pode ser rebelde? Pode. Os adolescentes, pode fazer isso, fazer aquilo? Pode. Só que a pergunta é, de quem é a fonte? É coisa simples, irmão, para responder. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de onde que ele veio. Jesus sabia que ele não era desse mundo. Ele sabia que ele foi quem criou todas as coisas. Ele mesmo dizia, olha, minha partida, minha volta para casa está próxima, eu vou voltar. Eu vim de cima, eu não sou de baixo. E tem pessoas que amam tanto essas coisas aqui de baixo, que vai ficar na volta de Jesus, porque perderam a sua identidade. Muitos, olha o versículo 11, 1 Coríntios 6:11, e que é o que alguns têm sido. Mas tem sido o que, irmãos? Olha, volta lá para o versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E no 11, Paulo diz, ó, vocês crentes, estão voltando a ser tudo isso. Olha o versículo 11. E é o que alguns têm sido. Mas havido sido lavados, ele está dizendo, vocês foram lavados, gente. Vocês saíram de lá do mundo. O que mais dói na gente é ver os crentes fazer as coisas que eles lá no mundo faziam e voltaram. A Bíblia diz que o porco voltou ao lamaçal. A pessoa sai do mundo, ela deixa a mentira e vem para Jesus, para a verdade. Ela vem para ser templo do Espírito Santo, e daqui a pouco ela começa a esquecer de quem ela é e começa a querer imitar as coisas do mundo. Eu quero só fazer uma pergunta para você, uma só uma. Você usa essa roupa que você usa por quê? Faça um exame, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz lá, examinai cada um a si mesmo e julgue cada um a si. Por que você usa? Por exemplo, cada músico, por que toca da maneira que toca? Quem que você imita? Ô pastor, não, é eu mesmo. Não, calma aí. Quando eu comecei a pregar, irmãos, a gente tinha pregadores que a gente olhava e nós desejávamos pregar. Igual, isso é natural. Agora, eu quero lhe perguntar, quem é a sua referência? Porque aqui está dizendo o seguinte, vocês foram lavados. Olha o que está dizendo hoje, vocês foram santificados. Irmão, o meu referencial, o seu referencial não é as pessoas do mundo, não é aquele cantor que você gosta, não é aquele pregador que você gosta.
O seu referencial, o seu modelo está sentado no trono à direita de Deus Pai. Ele é o Senhor que deve ser louvado, até pela maneira de você vestir e você falar e você pensar ou imaginar. A minha maneira de vestir, eu procuro me vestir como Ele veste. Mulher, pense nessa mensagem antes de você colocar aquela roupa. Homens, pense muito bem, porque vocês foram santificados. Nós somos santos, como é santo aquele que nos chamou. E olha o que ele está dizendo: mas haveis sido justificado, todo o vosso passado foi destruído, nenhuma condenação há mais sobre vocês, porque vocês estão em mim, diz Jesus, vocês são uma nova criatura, justificada em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. E aqui entra uma coisa. Quero usar um modelo para você. O diabo chegou e disse: Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para você entender, você está sozinho lá dentro do seu carro e passa aquela pessoa diante de você e você até achou aquela pessoa agradável. Qual é a sua atitude? Você quer impressionar a pessoa porque uma voz falou com você? Falou: olha como é bonita, impressiona ela. Ou você traz a tua memória e diz: diabo, está escrito, não cobiçarás, não adulterarás, não fornicarás. Qual é a tua atitude? Quem você é? Vá para João 8:44. Teve um povo que dizia assim: nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. E olha o que Jesus diz: vamos ler o 41. O que esse povo diz para Jesus? Esse povo diz assim, ó, para Jesus, discutindo com eles dizem para Jesus o seguinte: olha o versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus está dizendo para eles. Disseram-lhe, pois, eles estão respondendo para Jesus, o povo, os israelitas: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Aí Jesus olhou e disse: vosso pai é Deus? Vá para o versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha, Jesus sabia quem Ele era, a identidade dele. Agora vá para o versículo 44. Vós tendes por pai, Jesus está dizendo ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele fala a mentira, ele fala mentira, ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tem gente, irmão, que não fica nem vermelho para falar mentira, e o problema é que acredita na mentira. Mas eu quero nessa noite
perguntar para você: quem você é? Quem eu sou? Irmão, nossa identidade tem que ser recuperada. Eu sou filho de Deus. Os meus filhos são discípulos do Senhor. A minha esposa é templo do Espírito Santo. A minha casa é o santuário do Deus vivo. Começar a restaurar isso. Lembrar quem nós somos. Nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E não tem demônio, não tem diabo que vem com acusação. Porque nós sabemos quem somos. E vamos batalhar e vamos guerrear. Porque quando Jesus voltar, Ele vai encontrar uma igreja vigilante, uma igreja fiel, uma igreja sem mácula, uma igreja pura, aguardando a sua volta, vigiando. Passe o tempo que passar, a igreja vai permanecer fiel a Jesus, e Ele vai voltar, porque Ele prometeu, e Ele é fiel, e não importa o que dizem, o que importa é que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus vai permanecer até Jesus voltar. E nessa noite, a pergunta é: você vai ceder ao diabo, às tentações, ou você vai ceder e entregar totalmente a sua vida e dizer: Jesus, eu dependo totalmente de Ti, eu sei quem sou. Posso estar passando como Jesus por essas tentações terríveis de querer transformar a pedra em pão, mas eu não cedo. Escute a voz maior que é do Espírito Santo. Recupere a sua identidade. Seja um cristão fiel, cheio do Espírito Santo. Quero nesse momento orar com todos, mas é uma oração, irmãos, de realmente ter resultados objetivos. Resultados mesmo, com objetivos bem claros, de me fortalecer, de me restaurar, de eu ser realmente cheio do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser conduzido pelo Espírito Santo. Uma oração aonde Deus tira o que Ele quer e Ele coloca o que Ele quer. Uma oração que é chamada até de libertação nessa hora. Porque se há coisas dentro de você que não pode ter e que estão, vamos arrancar. Porque foram palavras do diabo, foram semeaduras de Satanás. E se você ouviu e deu crédito e aceitou as insinuações do diabo, agora peça perdão a Deus. E peça perdão ao amado Espírito Santo. E vamos à restauração, renovação em nome de Jesus. Se você pode, se coloque de pé. E eu quero pedir para você nesse momento, principalmente aos diáconos, estejam atentos, porque nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar ao Senhor. Se você é filho de Deus, o diabo diz: você pode tudo, e você diz: não, não posso tudo, porque a minha vida é conduzida pelo Espírito Santo. Aquilo que Deus falou com você agora, aplica isso. Aplica, principalmente que você é filho de Deus. O Pai te trouxe aqui nessa noite, e Ele está dizendo: recupere a sua identidade. Adore ao Senhor. Fale com teu Pai agora, por esse amor tão grande, tão tremendo. Amado Espírito Santo, nós queremos louvar e bendizer ao Senhor, sim, pela grandeza desse amor tão grande que me restaurou, que me fez essa nova criatura, esse novo homem criado à imagem e semelhança de Deus, esse homem
que o Senhor pegou lá do mundo e arrancou das trevas e trouxe, Senhor, e os lavou, e os santificou e o purificou. Eu quero te louvar, Senhor, por arrancar, Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tentou semear. Eu quero te glorificar pelo Senhor ter me amado de tal maneira que me deu a ti, Espírito Santo. Eu quero bendizer a Jesus pela tua vida, Espírito Santo. Eu quero bendizer a ti, Senhor Jesus, por ter me dado o Espírito Santo, por ter dado o Espírito Santo a esse homem, a essa mulher. Agora, Senhor, revestido e sendo conduzido por ti, Espírito Santo, nós queremos louvar ao Senhor e ao mesmo tempo ser conduzido àquilo que entristeceu ao Senhor, de nós vermos, de nós reconhecermos e retirarmos e pedimos perdão ao Senhor. Se você pode, nesse momento, coloca as mãos sobre o teu coração.